Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar, fazendo sempre isso. O YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou. Então, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus à figueira, que nunca mais ninguém coma deste fruto. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os vendedores e compravam e derrubou as suas mesas, as mesas dos cambistas e as cadeiras, os que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utilitário pelo templo. Também os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de tirar a vida de Jesus, pois o temiam, pois toda a multidão se manifestava em sua doutrina e vindo que era bom, e saíram da cidade. E passando ele pela manhã, viram figueiras, aquela figueira seca até a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito. Por isso vos digo que todo quanto em oração pedides, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, estende alguma coisa e tende alguma coisa contra o teu irmão, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas faltas, perdoe o teu irmão. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho é muito longo, interessante. O mais interessante aqui é que Jesus sai com seus discípulos para uma missão e tem fome. A gente vai, assim, perceber que Marcos quer colocar a humanidade de Jesus, talvez não como centro, mas como algo que precisamos perceber. Jesus que se fez homem,
Bom, e aqui o ponto é este. Jesus teve fome, sentimento, fome, sentiu fome. E foi e avistou, diz o texto, avistou uma figueira. Foi até essa figueira, mas não encontrou fruto. Ou seja, não encontrou figos, somente folhas. Jesus olhou bem para a figueira e disse: Olha, porque não deste fruto, eu te amaldiçoo. Ninguém mais, nunca mais comerás sequer um fruto desta árvore. É muito interessante que o discípulo logo depois vai dizer que não era tempo de figo, não era tempo de figo. Nós sabemos que cada tempo é um tempo, cada tempo na natureza, né? É tempo de laranja, é tempo de maçã, é tempo de goiaba. Bom, enfim, cada tempo é um tempo. Mas o que que Jesus quis dizer? Lá na frente nós vamos perceber. Lá na frente nós vamos perceber. Jesus entra no templo. E ao entrar no templo, o que Jesus encontrou? Vendilhões, ou seja, um mercado dentro do templo, vendo os sacerdotes da época fazendo barganhas, comprando, vendendo, autorizando, etc, etc. E Jesus condena aquele ato. Jesus entrou no templo, o que que Jesus esperava do templo? A mesma coisa que ele esperava da figueira. E aí Jesus, brabo, chateado, começa a derrubar as barraquinhas dos cambistas, dos camelôs naquela época, e gritar bem forte que minha casa é uma casa de oração e vós fazeis dela um lugar para ladrões. Muitas vezes na igreja há muito ladrões. Há muito ladrões, porque querem fazer da igreja um lugar que não é propício para a santidade. Comercializam, roubam, enganam, tudo isto dizendo que ama a Deus, está na igreja, mas utiliza da igreja para o seu próprio bem, para o seu belo conforto, e aí todas as esferas de igreja que podemos chamar, né? E aqui tem um grande risco para a nossa fé, um grande risco para a nossa caminhada de cristão. Assim, repito, como Jesus queria encontrar figo naquela figueira, Jesus queria também encontrar na casa de Deus, no templo, homens e mulheres orando a Deus, experimentando a Deus, vivenciando o amor de Deus. E assim não encontrou. E aí Jesus amaldiçoou aquela árvore, como Jesus está amaldiçoando todos aqueles que dentro do templo fazem da casa de Deus um lugar de ladrões, de comércio. Ou seja, fazem da casa de Deus um lugar para afastar os filhos de Deus. Ai de mim afastar alguém da igreja. Ai de mim ser um provocador para que alguém deixe de vivenciar a igreja. Pelo menos conscientemente eu nunca o fiz. Conscientemente nunca o fiz. Possa ser que tenha feito inconsciente, ou seja, inconscientemente, sem desejo de. Porém, se aconteceu, peça a Deus perdão, mas nunca foi a minha intenção. Porém, é importante ressaltar que cada um de nós precisamos observar se nossa vida tem sido uma vida agradável a Deus. Por isso, o evangelho de hoje é um evangelho que vai mostrar claramente a necessidade de estarmos coerentes com Deus, porque aquilo que Deus te deu, por exemplo, Deus deu a figueira
a graça dá figos. Se ela não dá, Deus a amaldiçoa. Deus dá a você na igreja, a mim na igreja, a graça de sermos cada dia mais sinais do amor de Deus. Se assim não o somos, Deus nos amaldiçoa. Porque talvez uma palavra tão forte, ser amaldiçoado por Deus, né? Ser amaldiçoado por Deus é quando Deus nos vira as costas, porque da nossa vida não sai aquilo que Ele espera. Então, eu e você precisamos entender que Deus quer de nós que demos figos. E nesse caso, qual é o tempo de eu e você darmos graças ou frutos que Deus espera? Todos os dias, todos os dias, estamos sim preparados para dar o fruto que Deus espera. Quando Deus chegar na tua vida, na tua alma, na minha vida, na minha alma, que eu esteja dando o fruto que Ele espera. E o fruto que Deus espera é que eu seja bom, que você seja bom, ou seja, que façamos o bem em todo tempo, em toda hora, façamos o bem para as pessoas que nos cercam, que nos vejam, que esperam de nós o melhor. E o melhor é fazer o bem. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de ter a casa para cuidar de sacerdotes, que São José, esposo da Santíssima Maria, Santíssima Mãe, nos dê a graça da fidelidade e dar o fruto que Deus espera todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.